Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos ao podcast Papo de AZ, seu podcast semanal. E hoje a gente vai trazer o tema conscientização sobre o câncer de mama e a importância do Outubro Rosa. E para falar sobre esse tema tão importante, temos uma convidada muito especial, doutora Carminha, formada em medicina pela Universidade Baiana de Medicina, especialidade em ginecologia obstetrícia e também especialidade em ultrassom. Doutora Carminha, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o convite, de estar trazendo esse tema tão importante, principalmente para as mulheres. Já passo para a senhora dando as boas-vindas e, ao mesmo tempo, já fazendo uma pergunta. Para quem ainda não é familiarizado com o Outubro Rosa, às vezes pensa que é só a questão da cor, as prefeituras, as campanhas que jogam a iluminação rosa, ou empresas que fazem aquelas campanhas de marketing em cima da cor e chamando a atenção para o Outubro Rosa. Eu gostaria que a senhora explicasse um pouco mais de como surgiu essa campanha e qual a importância dela para além da simbologia da cor. Muito obrigado, seja muito bem-vinda. Os países, né? Aqui no Brasil, esse movimento chegou em 2002, um pouquinho tarde, mas a importância é muito grande, porque é o câncer que mais mata a mulher, então chamou a atenção, então todos os países abraçou. E o que mais assim, toca na gente é que os países mais desenvolvidos é que têm o maior índice de câncer de mama. Então, esse movimento, ele começou lá nos Estados Unidos e hoje é um movimento internacional, representado pelo Lacinho Rosa, né? Nesse momento em que, nesse mês, nós temos, como você falou, né? Os obeliscos das cidades, as câmaras de vereadores, a mídia, movimentos com palestras, né? Mutirões de mamografia, né? Em todo esse processo, estimulando as mulheres na maior conscientização para que esse número diminuindo, né? Que as mulheres, pelo menos, o diagnóstico seja feito mais rápido para que haja diminuição desse índice de mortalidade. Muito bem. Assim, a gente tem uma questão de chamar a atenção, né, no mês de outubro, mas, assim, como a gente... Vamos trazer aqui para a questão mesmo da doença em si. O que causa o câncer de mama e quais são os fatores de riscos mais comuns que são observados? Então, o câncer em si é decorrente da proliferação anormal de células, formando tumor que pode alastrar, que pode invadir tecidos vizinhos ou à distância. Esse é o mecanismo de todo o câncer. O câncer de mama, ele só tem 10% de causa hereditária, genética, e 1% ocorre no sexo masculino. Porém, existem fatores que predispõem ao câncer. E aqui nós citamos o mais importante, que é o envelhecer. Quanto mais a mulher vive, mais exposta ela está aos fatores de risco. Então, quanto mais velha a mulher, esse câncer aumenta a incidência dele, realmente começa a acontecer a partir de 50 anos. Não que não possa acontecer em mulheres jovens, mas é maior em mulheres acima de 50 anos. Então, o primeiro fator que eu diria é o envelhecer. Existem fatores ligados a alimentares, a alimentos que contêm carcinogênicos, por exemplo, alimentos enlatados, né? Salames, presunto, o uso de agrotóxicos nos alimentos, fatores ambientais. Então, quanto mais a gente vive, a gente se expõe a esses fatores de risco, né? O uso de anticoncepcional, de
de alta dosagem, nós sabemos que existem muitas pacientes que usam medicações porque o vizinho, a prima, usa, uma amiga, não procura o ginecologista para indicar qual é a medicação correta, a automedicação, né? Então, o uso de anticoncepcional de alta dosagem, né? Hormônios, além do que ela precisava usar, é também outro fator de risco. O sedentarismo, a obesidade, né? Quanto mais, também aumenta o risco de câncer de mama, né? E eu acho que essa importância de você olhar para você, a consciência do seu órgão, né? E se autoexaminar, isso aí vai lhe ajudar também a você a diminuir esse fator de risco de morrer de câncer de mama, porque o diagnóstico precoce é que é a chave desse câncer aí. Então, os fatores de risco são pacientes também que fizeram quimioterapia, radioterapia na infância, que tiveram câncer, né, precocemente, precisaram fazer, as mulheres, no caso, estão mais dispostas a ter o câncer de mama, né? E a baixa de imunidade, que é importante a gente referir também ao uso excessivo de álcool e o fumo, porque a imunidade também é a chave também desse câncer. E você, estando com a imunidade baixa, você também está propensa a ter essas mutações ao nível celular. Quando a senhora fala sobre o uso exagerado, alta dosagem anticoncepcional, só para nossos ouvintes entender, seria qual seria como seria essa alta dosagem do anticoncepcional? Então, hoje existem anticoncepcionais de baixa dosagem, né? Existe também o DIU não medicamentoso. Então, cada paciente tem um perfil. Então, o paciente procurando o ginecologista, ele vai saber qual é o tipo adequado de anticoncepcional. Se ela pode usar um anticoncepcional que tenha estrógeno e progesterona, ou somente um anticoncepcional que só tenha progesterona. Né? O perfil dessa paciente, muitas vezes, até a gente contraindica o uso do anticoncepcional, indica o DIU não medicamentoso. Se usar anticoncepcional 10 anos seguidos, aumenta a chance, sim, de você ter esse câncer de mama. Então, a gente o padrão ouro, assim, na contracepção, hoje a gente indica muito o DIU não medicamentoso. Não que não se deva usar anticoncepcional, mas sim usar sob supervisão e indicação do seu ginecologista. Porque a gente tem um feeling de saber qual é o anticoncepcional melhor para aquela paciente. Certo, muito bem esclarecido essa situação. Às vezes acontece de tomar, né, o anticoncepcional por conta própria ou por indicação, como a senhora mesmo citou, de vizinhos, né, que utiliza. Então, é Isso, bem interessante sempre procurar o profissional. E, doutora Carminha, isso. E quais tem, são as principais sinais de alerta que as mulheres podem e devem ficar atentas e observar em casa mesmo, em relação aos então, sintomas ou do câncer de mama? então, sempre nessa prevenção, a gente orienta a paciente a fazer o autoexame, que antes a gente estipulava uma data após a menstruação para que a paciente fizesse e a gente ensinava a fazer o autoexame da mama. Hoje, nós estamos caminhando para que a mulher tenha consciência no dia a dia. No dia a dia, o parceiro também está convidado a entrar nessa etapa aí, né, de olhar para o seio, ver alguma diferença, se está avermelhado, né, se o mamilo está intruso, né, se palpar, se tocar algum nódulo, né, alguma diferença na mama, assimetria, retração, né, e tocar mesmo a mama, tomando banho, passando um creme hidratante, não precisa ser uma data, ter a consciência da mama no dia a dia, né? Então, a primeira coisa é isso aí. E quem tem histórico familiar, como eu disse no início, 10%, 10% do câncer de mama são de pacientes que têm histórico familiar, já tem a mutação, já nasceu e vai ter o câncer de mama. Quanto mais cedo a paciente achar alguma alteração, né, e muitas vezes você não tem alteração nenhuma, faz uma mamografia, e hoje mesmo, conversando com as mulheres no posto de saúde, fazendo uma palestra, dizendo que não precisa ter um nódulo para procurar o médico. Né? A mamografia é capaz de detectar calcificações
coisa que a ultrassom não tem, né? Ele acha calcificações malignas e ali já dá o diagnóstico de câncer de mama, entendeu? Então, assim, além de fazer esse autoexame no dia a dia, sem estar se tocando, é fazer a mamografia na data correta, a partir dos 40 anos, né? E anualmente, fazer esse exame anualmente. Então, a prevenção se baseia nisso aí, é na consciência mesmo que existe o câncer, que você tem que estar sempre atento, A atenta, né? mamografia ela é indicada só a partir dos 40 anos ou antes disso pode ser feita, a depender do... Isso. Então, a mamografia pode ser feita em qualquer idade, assim, ó, mas com indicação médica. Mas o que é preconizado acima dos 40 anos, uma vez ao ano. A Sociedade de Mastologia recomenda até os 69 anos, né? Eu estendo um pouquinho a mais, a Sociedade de Mastologia vai até os 74, a mulher está vivendo mais, então a gente estende essa mamografia mais um pouco. Mas se ela tiver histórico familiar, é um caso individualizado. O médico vai dizer assim, não, eu preciso fazer antes a mamografia porque você tem histórico familiar. Mas o que é preconizado, o protocolo é acima, a partir dos 40 anos, uma vez ao ano. Tá? Isso varia de acordo com a indicação médica, né? Se houver necessidade, tem casos em que a gente precisa repetir com 6 meses, mas é uma vez ao ano a prevenção do câncer de mama, é mamografia uma vez ao ano. Ô, doutora Carminha, a mamografia é o único exame que detecta ou tem alguns outros exames pré que são feitos antes da própria mamografia? Então, em mamas densas, mulheres que têm mamas muito densas, a ultrassom também colabora e pode também suspeitar, mas o exame, que é o padrão ouro, é a mamografia. Então, fica ultrassom para casos especiais, inclusive ele pode complementar e esclarecer algum nódulo, porque a mamografia às vezes tem dúvida se aquele nódulo é sólido ou se é cístico. Então, a ultrassom também colabora. E existe também exames genéticos em casos de mulheres que têm na família casos de mama, que é a pesquisa de mutação em determinados genes, né? O BRCA1, BRCA2. Então, esse de sangue vai dizer se aquela mulher tem alguma mutação para ter o câncer de mama. Nós temos aí artistas, né? Jean Jolie, que tirou as duas mamas porque pesquisou e encontrou essa mutação nesse gene, porque na família tinha casos. E diga-se de passagem que o câncer de mama também, ele vem acompanhado do câncer de ovário. A mesma tendência que a mulher tem para ter o câncer de mama, faz parte também do câncer de ovário, né? Essas mutações. Então, a mulher que tem um câncer de mama também pode ter o câncer de ovário. Então, para os nossos ouvintes que estão acompanhando essas informações que a senhora está passando, aí de repente ela resolve fazer esse autotoque, descobre um caroço. Não é para desesperar, é para procurar imediatamente um profissional ou pode aguardar um pouquinho mais, ou nem sempre o caroço é sinal de um câncer. Então, eu diria assim, se encontrou um nódulo, tem que procurar o médico. Não é para não é atestado de óbito, né? Nem se preocupar, porque nem todo caroço, geralmente os nódulos que aparecem na mama de mulheres mais jovens não são câncer, são cistos. Cisto não transforma em câncer, tá? Cisto é benigno, achado benigno. Tem mulheres que nem dormem, né, quando você dá um diagnóstico. E a gente tem que conversar, esclarecer isso realmente, né? Eu só vou aqui abrir aqui uma palavrinha aqui que eu não falei antes, é que mulheres mais jovens têm câncer de mama mais agressivo. Então, não significa que a mulher mais jovem que não tem que cuidar da sua mama, tá? Achou um nódulo na mama, é interessante, mesmo porque uma mulher, quando tem muitos cistos em mama, que tem um nódulo que é benigno, né, e que a gente só sabe se fizer uma biópsia, e a indicação é médica, né? Se você tem um nódulo na mama, para saber se ele é benigno ou maligno, tem que fazer a biópsia. É a biópsia que vai determinar. O cisto não precisa de biópsia. A gente só indica a esvaziamento do cisto quando ele está
acima de 2 centímetros, ou próximo a 2 centímetros, que esteja incomodando, deformando aquela mama. Aí você pede para esvaziar aquele cisto de água, é água. Mas o nódulo sólido, não. Esse aí você só pode afirmar se ele é maligno, se ele é benigno, se você fizer a biópsia. Na ultrassom, você vai ver as características de benignidade ou de malignidade. Quando é as características de benignidade, você pode esperar e acompanhar com a ultrassom em paciente jovem. Mas paciente mais velhas, a gente já indica a biópsia. Porque muitas vezes na ultrassom você tem toda a característica de benignidade e lá pode ser um câncer. Então, cada caso é um caso. Então, se você notou alguma alteração na sua mão, ou na pele, ou um nódulo, ou uma descarga papilar, uma secreção sanguinolenta, ou tipo barro sujo, isso aí não é normal. Então, quem vai te esclarecer é o ginecologista, é o médico. Outra coisa, qualquer médico pode pedir a mamografia, não precisa ser o ginecologista. Se na sua cidade não tiver o ginecologista, qualquer médico pode pedir essa mamografia. Por que tem que ser médico? Porque tem o protocolo para saber de quanto tempo vai pedir essa mamografia, se você tem indicação de uma mamografia, se hoje é uma ultrassonografia, né? E quando a mamografia pede a ultrassom, aí sim, você tem que complementar também com a ultrassom. Então, nós temos a mamografia e temos, em segundo plano, a ultrassom. E em pacientes mais jovens, a gente, claro, pede a ultrassom, que é importante também, uma vez ao ano, fazer uma ultrassom de mama, independente de você sentir ou não sentir. É importante, porque ele deixa mais tranquilo, né? E é um exame indolor, já a mamografia, não. A mamografia, eu digo assim, gente, é um suplício, a gente vai já com medo, já que vai maltratar, vai apertar a sua mama, mas é um exame que salva vidas. Se você fizer sua mamografia e descobrir um câncer menor que 2 centímetros, 70% aí você vai ter, 90% você vai ter cura nesse câncer. 90%. Então, o grande segredo aí é procurar esse câncer o mais cedo possível. Então, sobre a mamografia, eu já vi alguns relatos de algumas mulheres que realmente sentem esse medo. Parece que elas dizem que algumas máquinas machucam mais do que outras. Tem essa diferença? Tem, tem essa diferença, viu? Existem, na verdade, em países mais desenvolvidos, em regiões, existem os mamógrafos mais modernos, são os mamógrafos digitais. Infelizmente, no SUS, eu acredito que não tenha, porque no particular, eu já fiz várias mamografias em aparelhos muito dolorosos. Eu descobri aqui na região, em Itabuna, uma clínica que eu amei fazer a mamografia lá, porque não dói, é um aparelho mais digital, né? Mas, infelizmente, né, eu digo assim, quando a gente vai pesquisar assim, você vê que a região onde tem mais mamógrafo é que descobre o câncer de mama. Nas regiões mais pobres, né, no norte do Brasil, que não tem tanto mamógrafo, é que as mulheres morrem mais porque você não tem o acesso a fazer a mamografia. Mas, gente, independente de doer ou não, você vai no dentista passar uma hora fazendo lá, tomando anestesia. Então, é um exame rápido. Mesmo que doa, que machuca, é rápido. Então, vale a pena fazer. E quem tem condição, procurar um aparelho melhor para fazer, para não sentir tanta dor. Né? E aqui eu vou dar um testemunho, porque eu tive uma suspeita de câncer de mama em 2020, 2019. E, graças a Deus, era uma hiperplasia atípica, mas se eu não cuidasse daquilo, se eu não retirasse aquela lesão, ia virar um câncer. Então, eu digo assim, eu tiro a fumaça do câncer. O mastologista me disse, Carminha, você teve a fumaça do câncer. Então, realmente, todo ano eu faço minha mamografia. Eu descobri esse aparelho agora, e só vou fazer só nesse aparelho, mas quem não pode, sofre um pouquinho, mas vale a pena, porque você dá uma tranquilidade, né? Então, eu digo assim, eu preveni o câncer da minha mama. Posso até ter futuramente, que eu sou de mais de risco, porque eu tive hiperplasia atípica. Cheguei perto do câncer. Então, eu sou uma paciente de mais risco do que aquela que não teve essa hiperplasia atípica. Mas eu não tenho mais medo, né? Porque eu acho que a primeira postura da mulher é o enfrentamento. É o enfrentamento. E desde quando você tem o diagnóstico, saber que aquilo não é um atestado de óbito. Então, a senhora trouxe alguns pontos bem interessantes assim para
a discussão, porque desmistifica muita coisa, muitas situações que às vezes as mulheres passam. E uma delas, que eu já vi muitas mulheres comentar, é o seguinte: depois da gravidez, o risco é maior de se desenvolver um câncer de mama ou não tem relação? Olha, eu não falei de uma coisa importante aqui, é que a amamentação protege. A mulher que amamenta 2 anos está bem mais protegida do que a mulher que não amamenta. E não se faz mamografia nem na gestação, nem na lactação. Você não faz a mamografia devido à radiação, né? Então, você me perguntou, não, o quanto mais a mulher ela não engravida, a gravidez é uma proteção para o câncer de mama. A mulher nulípara, que nunca engravidou, mulher que menstruou muito cedo, não engravidou e que entrou na menopausa muito tarde, essa mulher é de maior risco para o câncer de mama, porque ela se expôs ao hormônio estrógeno. E na gravidez, você toma um banho de progesterona. Então, você se protege mais do câncer de mama. Então, não aumenta quem engravidou, não aumenta o risco de câncer de mama, é o contrário. É quem nunca engravidou, quem menstruou cedo e quem entrou na menopausa muito tarde, porque ela se expôs mais ao estrógeno. Ela não teve a proteção da progesterona da gravidez. Doutora Carminha, diagnosticando câncer, infelizmente é uma situação muito complicada para a paciente. Quais são as opções de tratamento que principalmente o SUS disponibiliza hoje? Então, hoje é lei, né? 60 dias do diagnóstico a começar o tratamento. É uma lei do SUS, né? E é o melhor tratamento é o do SUS, não é o particular. Na minha família mesmo, agora nós estamos vivendo um caso de câncer de um parente e teria condição de ser particular. Mas a família optou pelo SUS porque é o melhor tratamento. Então, repetindo, o diagnóstico não é sentença de morte, né? É o enfrentamento. Acho que a primeira rede de apoio é a família. Porque o psicológico da mulher que recebe esse câncer de mama, esse apoio, vai dar coragem, né, para ela enfrentar o apoio da família, o apoio da sociedade, da sua prefeitura, da Secretaria de Saúde, e tem as ONGs também, né? E aí, inicialmente, é procurar esse apoio e direcionar o tratamento. Então, começa o tratamento a depender do estadiamento do câncer. Um câncer que tem estadiamento abaixo do estadiamento 4 são os melhores, melhor prognóstico. Acima disso, piores prognósticos. Um câncer de até 2 centímetros, você tem um índice de mortalidade bem mais baixo e índice de cura bem mais alto. Então, quanto mais cedo, melhor. Porque o tratamento pode ser só apenas a quadrantectomia, não precisa retirar a mama. Hoje a oncologia está muito evoluída, o tratamento oncológico está muito evoluído. Então, geralmente eles fazem a quadrantectomia, né? E ou radioterapia. E outra coisa, não é só a mamografia que vai determinar, estadiar esse câncer. Você tem exames hormonais. Se aquele câncer é pouco diferenciado, se ele é receptor hormonal, se ele é muito indiferenciado, tem como você descobrir pelo SUS. Se aquele câncer tem um índice de proliferação celular muito grande ou pouco, tudo isso vai classificar esse câncer e vai saber se aquele câncer é realmente mais agressivo ou menos agressivo. Então, não é só o tamanho. Às vezes o câncer até é menor, mas é muito agressivo. Então, mais aí a importância de descobrir mais cedo. Porque geralmente, até 2 centímetros, tem cura. Mas se ele for um câncer muito agressivo, né, um índice de proliferação muito alto. Então, isso aí tudo é avaliado e a partir daí é que se vai fazer o protocolo do tratamento desse câncer. Se vai ser só quimioterapia, se vai ser só radioterapia, se vai... Outra coisa, quando o câncer está muito avançado, não pode fazer cirurgia. Tem que primeiro fazer a quimioterapia, diminuir o tumor para depois operar. E se for um câncer muito evoluído, há pouco a se fazer. É só aumentar um pouco a qualidade de vida do paciente. Eu não quero que ninguém passe por isso. Quando eu cheguei aqui em Bicuí, eu peguei uma paciente, Dona Iracema, não esqueci do nome dela, e eu ia visitar ela todo dia na casa dela. Ela já estava já ali esperando a morte chegar, porque não tinha mais o que fazer, porque ela mesma pegava para fazer tratamento. E hoje,
A mulher de 50 anos, a mulher de 50, 60 anos, eu tenho 64 anos. E sou super ativa, né? E cheia de energia, cheia de vida. Estou recebendo agora, eu tenho uma netinha de 1 ano. Então, é numa fase que a mulher está colhendo os frutos daquilo que ela plantou, né? Então, é uma fase que a gente merece saúde, merece estar bem. Mas estando com diagnóstico, né? Uma coisa que eu digo sempre, gente, acima de tudo tem Deus. Você ter fé, você ter coragem, você ter uma postura de enfrentamento. E eu já tive pacientes, na minha experiência pessoal, que iam fazer quimioterapia como se fosse para o shopping. Não vou fazer minha quimioterapia ali, né? Eu estou com um irmão também agora com câncer, fazendo tratamento, imunoterapia, quimioterapia, e ele também enfrentou numa boa. Então, a maneira que você encara, né? Porque antigamente era um atestado de óbito, a gente não tinha hoje as condições que nós temos hoje, né? E a paciente é levada no carro da prefeitura aqui para fazer exame em Conquista, aqui em Bicuí, no caso, né? Então, eu fico feliz com isso, porque aumentou as possibilidades de você buscar o diagnóstico, né? E tendo o diagnóstico é difícil, é difícil. A palavra câncer pesa mesmo. Você muda tudo na sua vida. Você tem que parar, né? Você tem que parar seu trabalho, você tem que parar suas atividades, né? Você vai precisar, vai depender de alguém para estar com você, né? Mas isso passa. Tudo na vida, a palavra é essa, tudo passa. Você vai passar 1 ano, 2 anos fazendo seu tratamento, diga-se de passagem, o tratamento, o acompanhamento de uma mulher que teve o câncer são 5 anos, né? E o tratamento, se for no início, com 2 anos, você já está mais tranquila, já passou a fase, e passa tudo rápido, tudo passa. Essa frase é mágica, tudo passa. Se você tiver enfrentamento, coragem, procurar realmente o caminho correto, não desviar, não ter medo, né? As mulheres de antigamente tinham aquele pudor. Quando tinha um câncer, ninguém podia falar em casa que aquela mulher tinha um câncer, era um nome assim. Hoje não, hoje está mais não é fácil, não é fácil, porque quando eu tive minha suspeita de câncer, eu chorei 2 meses, não deixei de trabalhar, não deixei de fazer nada. Mas no meu cantinho eu chorava e pedia a Deus. Então, a mulher quando tem fé, né? Nós temos um Deus, e o Deus está acima da medicina. Eu tenho fé, milagres acontecem, né? Então, assim, é ter fé. Essa fé, não, eu sou merecedora de saúde, Deus vai me ajudar, eu vou superar. Essa postura positiva é super importante, além do apoio da família, de um amigo. Às vezes você não tem tanto apoio da família, mas tem de um amigo verdadeiro, né? Então, acho que eu respondi, né, essa questão. Respondeu sim. Assim, qual a maior dificuldade que o médico deve tem é de comunicar a paciente dessa situação de câncer, né? Chama alguém da família? Tem algum acompanhamento especial antes de dar essa notícia para a paciente? Então, depende se a paciente é uma paciente mais idosa, né? É interessante você chamar alguém para conversar. Paciente mais jovem, a gente começa a explicar, né? A gente tem que falar, nós médicos, nós temos o compromisso de dizer a verdade, né? Mas a verdade sempre estimulando a paciente. E como eu lhe falei, não é atestado de óbito, né? Então, é interessante que seja um médico, um ginecologista ou um médico que tenha conhecimento de passar a mensagem, né, de uma maneira positiva, independente né, da maneira positiva, porque, de qualquer sorte, a partir dali você vai ter que procurar uma maneira de dar qualidade de vida para aquela paciente e aumentar a sobrevida daquela paciente, né? Então, a gente mesmo, é no visceral mesmo, corpo a corpo, o médico é corpo a corpo, e tem que falar a verdade, né? Não há sentença, como eu lhe falei, você não pode falar assim, você vai viver tantos anos. Não, esperar. Você teve o diagnóstico, você teve a mamografia, outra coisa, a mamografia pode errar. Você pode ter uma mamografia com suspeita de câncer e fazer a biópsia e não ser câncer. Então, tem essa coisa também, tem falso positivo. No meu caso, eu tive uma suspeita de câncer e foi falso positivo. Então, a primeira coisa é aguardar a biópsia. Aguardar o resultado da biópsia. E aguardar o resultado dos marcadores tumorais. Né? O estudo
histoquímico daquela amostra, né? Só aí o médico vai poder sentar com você e explicar, olha, você tem um câncer, e quem faz isso é o oncologista, não é o ginecologista. A gente dá o diagnóstico, a suspeita, o diagnóstico, indica a biópsia, e aí ele vai ser encaminhado para o oncologista. Esse profissional é que tem o poder, a capacidade de sentar com a família e explicar, né, que tipo de câncer, né? Eu tenho um caso interessante aqui em Bicuí. Eu tive um caso aqui em Bicuí, era recém-formada, e essa paciente é para Salvador, que eu trabalhei em Salvador mais de 35 anos, 35 anos lá. E ela me dizia assim, ela notou o nódulo na mama, eu diagnostiquei o câncer, pedi a biópsia, diagnosticou o câncer, e ela morreu de Alzheimer. Entendeu? Então, o câncer não matou, porque era um tipo histológico, era grande o câncer, mas o tipo histológico do câncer dela era um câncer que não proliferava muito, era um câncer que não deu metástase. Então, cada caso é um caso. E quem dá essa palavra final são os exames, e através do oncologista, que é o médico especialista em câncer. Eu vou voltar um pouquinho na fala da senhora, lá do início, sobre o que pode causar o câncer de mama. A senhora citou a comida processada, os enlatados. Como as mulheres hoje, as mulheres modernas que trabalham e ainda são mãe de família e muitas vezes não têm um tempo de se alimentar direito, de se alimentar em casa, muitas vezes alimenta fora e exatamente com esses processados. Qual seria a forma ideal de encontrar um meio termo, né, tendo em vista que tem essa possibilidade dos enlatados, da comida processada, causar o câncer de mama, ou ser uma das causas? Como a mulher moderna hoje ela pode adequar o trabalho, a maternidade e ainda se cuidar? Qual a visão da senhora? O que a senhora deixa para Então, elas assim? então, é uma resposta complexa, difícil, porque eu sou mulher e trabalho muito, e muitas vezes a gente não se alimenta adequado, né? É um desafio muito grande, assim, mas no que for possível, por exemplo, essa coisa de sair do sedentarismo, ter cuidado com o peso, né? Brigar com a balança mesmo, ter consciência, não, hoje eu extrapolei, amanhã eu vou me cuidar, né? Eu não estou tendo muito tempo de me organizar, procurar ter esse tempo, porque na verdade a gente queria quando a gente. E aí entra a conscientização mesmo. Essa campanha do Outubro Rosa é para isso. É para dizer assim: olha, apesar de você ser uma mulher moderna, ser super ocupada, ter 3 filhos, se cuide, porque senão se você adoecer, você não vai poder fazer nada. Então é a questão da educação, né? Tomar consciência. Eu me cuido, mas não sou perfeita. Mas o álcool, a questão do álcool, as mulheres estão bebendo demais, né? Fumando, bebendo, a imunidade está lá embaixo. Isso aí é uma crítica que eu faço aos jovens, né? Estão bebendo demais. E isso vai causar um prejuízo. E não é só o câncer, a osteoporose, são outras coisas, né? Do uso de drogas, né? Que hoje é a febre. Aí, quando você usa droga, você não se alimenta direito, né? A imunidade baixa. Então, essa população, eu fico triste, porque a gente está lutando e os jovens indo não encontro disso, indo ao desencontro, porque é muito triste saber que em cidades aqui do interior que você vivia tranquila, muito tranquila, a droga tomou conta. Então, são os jovens que estão usando droga, né? Então, e esse futuro desses jovens? Mas como será? Como você falou ali, a opção dos enlatados, a gente que tem uma maior consciência, você cuida mais de sua alimentação. É lógico que um dia ou outro que você viaja, eu mesmo viajo pela região toda, de Icaraí, de Nova Canaã, Iguaí, eu procuro pedir, se eu vou pedir uma marmita, eu quero uma marmita mais saudável, né? Levo minha comidinha. Tem dia que a gente não dá tempo, e comer uma farofinha, com uma besteirinha, mas é ter essa consciência, né, de não estar fazendo isso uma rotina, é mudar a rotina, né? É estimular os seus jovens a sair desse consumo exagerado de álcool, é cuidar mais do seu peso, né? Quem não gostar de academia, porque eu mesmo não gosto de academia,
fazer uma caminhadinha no final da tarde, de meia hora, só precisa ser meia hora, todos os dias, né? Outra coisa, pacientes que têm imunidade muito baixa, que usa corticoide, são pacientes que têm mais tendência a desenvolver um tipo de câncer, não só o de mama, mas outros tipos de câncer também, né? Então é isso, é difícil, é um desafio, mas tudo começa com a conscientização. Isso a gente já tem aqui no Brasil, nós temos o Instituto Nacional do Câncer, que faz essa mídia toda, e as prefeituras também estão na campanha, acho que os postos de saúde, hoje mesmo eu fiz uma palestra no posto de saúde, amanhã eu vou fazer outra, então é um mês voltado para isso, para conscientizar, mas eu acho ainda a busca muito pouca, né, aos postos de saúde. As mulheres teriam que realmente, se você cuida da sua família, mas não cuida de si, é meio ilógico. E se faltar esse pilar, quem vai cuidar? Então, você só pode cuidar do outro se você cuidar de si, se amar mais, se conhecer mais, né? Errar, todo mundo erra. Um dia você sai, come errado, ou então vai para uma farra, bebe a mais. Eu, graças a Deus, eu não bebo, mas tem mulheres que vão entrar numa farra, mas não fazer disso uma rotina, mudar mais a rotina, ter a consciência de que você, cuidando de si, você vai ter uma qualidade de vida melhor, uma sobrevida melhor, né? E, assim, mesmo assim, você vivendo mais, você está exposto a ter o câncer de mama, mesmo se cuidando, mas vai diminuindo, os pontos vão diminuindo, ele vai chegar mais tarde, se é que vai chegar, né? E não escolhe classe social, não escolhe nada disso, intelectual, nada disso. Você pode fazer tudo e ter um câncer de mama, mas você estando mais consciente, você vai conseguir detectar esse câncer antes, né? Se sua imunidade estiver melhor, esse câncer não vai ser tão agressivo, vai ser menos agressivo, né? E a questão é essa aí. É um desafio? É. Mas nós podemos trabalhar em cima disso e tudo começa na conscientização que existe esse câncer, que esse câncer mata e que está crescendo de uma maneira muito grande. Eu fiquei horrorizada quando eu fui estudar as estatísticas de 33 mil há 2 anos atrás, a previsão é que vai para 75 mil em 2025. As estatísticas, então isso assusta a gente, assusta demais. Então, se a gente pode trabalhar em cima disso para diminuir essa chance, eu acho que na conscientização, você tendo a conscientização, você vai ter o medo de ter, então você vai se cuidar mais, né? E assim, nunca é tarde para mudar hábitos, né? Nunca é tarde. Às vezes a pessoa fala, já passei dos 40, dos 50, sempre fiz isso, mas nunca é tarde para mudar os hábitos. A senhora tocou num ponto aí que às vezes muitas ouvintes que vai acompanhar a gente não sabe. Imagina que o câncer de mama ele só com mulheres, mas a senhora falou um dado aí, mais ou menos 1% atinge os homens. Tem o mesmo nível, tem a mesma agressividade o câncer de mama no homem, no meu mesmo da mulher, também no toque que se detecta alguma anomalia na mama Repare, masculina. o câncer, pois é, esse câncer de mama em homem, ele é mais hereditário, um fator mais hereditário, e ele é mais agressivo. Geralmente o homem precisa fazer a mastectomia mesmo, mas é uma coisa mais, né, mais abrangente, é mais hereditário, né? O câncer de homem. Então, quem tem assim, na família homem com câncer de mama também conta como risco, né? Porque é hereditário, é mais genético, né? Ele já nasce com essa propensão. E para detectar o câncer de mama no homem, são os mesmos métodos que é usados na mulher? Então, o câncer de mama em homem, ele aparece como a vermelhidão na pele ou um nódulo. Então, geralmente, ele procura o médico por causa dessa alteração. E aí tem que fazer a mamografia mesmo e a biópsia. Pode fazer a mamografia e a biópsia. É a mesma linha de diagnóstico. Ô, É doutora, mais raro, né? mais raro, né? É. A senhora já conheceu algum paciente que já teve? Na minha história de ginecologista, já tive alguns casos de câncer de mama. Felizmente, só tive uma paciente que morreu. Ela é uma paciente jovem, e como eu falei, o jovem
Então, com câncer de mama, o câncer bem mais agressivo, ela tinha 27 anos, e com 28 anos ela morreu, era advogada, e o restante de pacientes que teve com câncer de mama foram pacientes. Eu tive uma com 42 anos, essa paciente é advogada também, está viva, fez a quimioterapia, essa que eu disse que ia fazer a quimioterapia, dizendo que ela ia para o shopping. E depois ia para o shopping. Alta astral a mulher, enfrentou, e foi um câncer grande, um pouquinho grande. Está viva até hoje, vivendo a vida dela. Uma médica, já tive casos de colegas médicas, né, com 37 anos, paciente jovem. E, geralmente, gente, se a pessoa descobre e enfrenta, ela vai morrer de outra causa, né? Se buscar realmente o tratamento correto. E só que tem cânceres muito agressivos, a gente não pode brincar com isso. E quando ele vem muito agressivo, apesar do tratamento, pode morrer sim. Tem casos que realmente, mesmo você fazendo tudo, ele vai matar essa mulher, né? Então, eu acho assim que buscar esse câncer mais cedo, já imagine, se ele é agressivo, você procura ele mais tarde. Então, é tudo, né, péssimo. Então, se ele é agressivo, como essa paciente minha de 37 anos, médica, tirou as duas mamas, fez quimioterapia, tá viva, tá trabalhando, tá servindo aí, dando plantão. Tá dando plantão, entendeu? E tá lutando aí. Então, assim, câncer de mama é um desafio muito grande para a mulher, mas é realmente importantíssima essa conscientização desse outubro rosa, porque tem muita gente que está adormecida. Eu fiz alguma mamografia na campanha lá em 2020, sabe? Tem pessoas que estão assim, achando que pode fazer exame quando tiver campanha. Não é assim. Não é assim, tem que fazer todo ano. Todo ano fazer, e paciente jovem também tem que estar alerta, porque quando o câncer acontece em mulheres jovens, é mais agressivo. Então, todas as mulheres. Essa campanha não é só para mulher de 40, de 50 anos, é uma campanha para a mulher, desde cedo. Se essa informação pudesse chegar nos colégios, né? Porque a pessoa vai crescendo ouvindo falar naquilo, que antigamente você, na minha época mesmo, era uma coisa que nem se falava, era um segredinho, aquela vai estar com casa de mama, ela escondidinha na casinha dela. Não, esse acabou. Saímos do casulo, hoje somos mulheres de enfrentamento, somos mulheres nós somos mulheres arrimo de família, muitas delas, né? E geralmente estamos na fase de já de ser avó, né? E assim somos importantes na nossa família, então a gente tem que procurar realmente se cuidar, e desde cedo. Essas meninas de hoje têm que crescer ouvindo isso aí, que é importante, né? A gente sabe que tem muita desinformação. A gente sabe que hoje o poderio das redes sociais, o WhatsApp, grupos de WhatsApp, eles trazem muita informação, mas também muita desinformação sobre várias questões, inclusive sobre doenças. Quais são os mitos que a senhora já presenciou ou ouve falar em relação ao câncer de mama, mais comuns que as pessoas falam? Mitos. Faz, As informações que não são verídicas. tipo assim, mitos A de senhora já câncer trouxe de alguns mama. pontos, por exemplo, que não são só mulheres mais velhas que têm câncer, porque Hum. os nódulos não são todos cancerígenos ou são cancerígenos, que a gente vê muitas pessoas às vezes falar bem assim, Isso, tá com... né? Eu acho que o mito maior é pensar que o câncer só atinge mulher velha, ou então só atinge mulher, não atinge homem. Acho que nem todo mundo sabe disso, né? Que o câncer pode comprometer mulheres jovens. Isso aí, a pessoa, na verdade, a pessoa quando é mais jovem, acha que o sol só brilha para si, né? E vão cuidar, assim, da beleza, né, da estética. Né? Outra coisa, as mulheres que usam silicone, essas mulheres também podem fazer mamografia. E chega muita gente no consultório, eu uso silicone, mas tem que fazer mamografia, né? Não é para deixar de fazer, porque usa o silicone, né? Tem um tempo que você é liberada depois da cirurgia, mas essa informação aqui é muito importante. Mulheres jovens, de 40 anos, essa mulher jovem, né? Que usa o silicone, ela tem que fazer a mamografia também. Pode e deve fazer a mamografia. Esse é um mito que eu diria importante. Essas mulheres de 40 que botam silicone, que acham que não precisam
fazer a mamografia, né? E a amamentação, gente. A amamentação é tão importante na mulher. A mulher proteger contra o câncer de mama. Muito importante. Mas acho que o mito maior é esse aí. É achar que a pessoa é jovem e que não vai ter o câncer. Né? E só pensar em outras coisas, inclusive na estética. Que hoje é a moda, né? A estética. Né? Então, a mulher jovem também tem câncer de mama. Esse aí é o grande mito que não é só para mulheres idosas, e hoje em dia a mulher idosa não é mulher mais de 40, nem de 50, de 70 em diante, porque a mulher está super ativa, né? Nós temos artistas aí na Globo, aí, mulheres que estão aí, né? Aquela Montenegro, né? Fernanda Montenegro, você vê que é uma mulher super ativa. Mulher jovem, tem mulher jovem, de 30 anos, que eu considero mulher velha, entendeu? Outra coisa que eu acho também, a depressão, o estado psicológico da mulher, influencia, sim. Porque uma mulher que é deprimida, uma mulher que não é proativa, ela é uma mulher que não se alimenta direito também, vai comer só pipoca no sofá, assistindo televisão, que é porcaria, né? É uma mulher que não caminha, não faz uma atividade física, né? Então, essa questão também da depressão, né? Do estado psicológico, está comum, uma mulher jovem tem depressão. Então, de repente, esses índices de morte, de diagnóstico de câncer de mama, pode estar assim, porque a obesidade está muito grande em pacientes jovens. Hoje você vê muito preocupante na medicina hoje é a questão da obesidade em jovem. Então, isso aí, até que ponto isso aí também não vai aumentar o índice de câncer no futuro? Porque essa pessoa que tem depressão, se não tratada, se não orientada, se não acolhida, essa mulher vai contribuir sim por causa da sua obesidade, do seu sedentarismo, da não alimentação correta, que tudo influencia. É uma questão de engrenagem, né? Que vai empurrando. O câncer de mama não acontece de um dia para o outro, não, gente. Ele vai evoluindo assim ao longo de 10 anos, até o ponto de ser descoberto, né? Eu posso estar com um câncer aqui e não saber. Então, digo isso para uma paciente mais jovem, né? Para que o despertar aconteça desde aí, porque pode estar com câncer com 30 anos e só aparecer com 40. Tá entendendo? Então, isso aí, esse eu diria que o mito é esse, achar que é jovem não vai ter um câncer de mama. Colocando só o assunto em pauta, né? Eu sou jovem, não vou ter câncer de mama. Negativo. Negativo. É menor o índice, mas pode ter sim, e diga-se de passagem, são cânceres mais agressivos. Então, a mulher em si começou a menstruar, tem que se preocupar com sua saúde. A senhora colocou aí a questão do SUS ser referência, né, no tratamento de câncer. As mulheres, elas encontram alguma dificuldade para fazer esses exames de rotina na rede pública ou não? Assim, alguma dificuldade, alguma demora? Hum. Então, nós temos os postos de saúde, né? Em cada município, na cidade, assim, eu estou levando em consideração aqui Bicuí. E sempre que nós solicitamos, existe, é lógico, uma demanda grande, né? E é de acordo, eles vão chamando os pacientes através do sistema de regulação e conduzindo para fazer exame em Vitória da Conquista. Mas eu digo assim, hoje em dia você vai para um salão de beleza, você gasta lá R$ 200, né? Você vai fazer um tratamento de pele, gasta não sei quanto. Uma mamografia, no máximo, é R$ 120. Então, eu acho que não é só esperar é lógico, tem pacientes que não têm realmente condição, mas a maioria tem R$ 120. Tem. Se está demorando, ela vai ser chamada, mas se está demorando, faça seu exame particular, né? Faça seu exame particular, mas nós temos uma demanda muito boa aqui em Bicuí, aqui onde eu trabalho, né? De fazer seu exame pelo SUS, faz em Vitória da Conquista e nós temos um retorno, mas eu acho que cada caso, se você está demorando, e eu estou precisando fazer meu exame, está demorando, faça seu exame particular, é R$ 120, quem tem condição, né? Aqui em Bicuí, na região, nós temos mamógrafo em Poções, Itabuna, Vitória da Conquista, né? E o mais próximo daqui é Itabuna, 1 hora e pouco, e Poções também, que nós temos. Eu acho que a aparelhagem da Itabuna, eu adorei, é que é digital, é rapidinho, não dói, não é caro. Não é exame de ressonância, de mamografia, de tomografia, que é R$ 800 mil. É barato, é R$ 120. E eu vejo mulher gastando muito mais no salão de beleza, entendeu? Mas o SUS funciona
tem a regulação, tem a prefeitura leva esses pacientes no carro da prefeitura para a Vitória da Conquista. Então, funciona assim, a resposta é sim, mas que não deve, demorou, e eu acho que deve fazer esse exame, ter esse pessoal, entendeu? Doutora Carminha, é muito esclarecedor essa nossa conversa, os nossos ouvintes que vão acompanhar depois através do YouTube, do Spotify, com certeza vão ter suas dúvidas tiradas e mais conhecimento a respeito do câncer de mama. Muito esclarecedora mesmo. Eu ficaria aqui conversando com a senhora mais há algum tempo, porque a conversa está muito proveitosa, mas, assim, infelizmente eu sei dos compromissos da senhora, e Uhum, agradeço ter aberto um espaço na agenda para participar dessa nossa conversa e trazer para os nossos ouvintes esses esclarecimentos a respeito do câncer de mama, trazer a questão da importância da prevenção e a importância do Outubro Rosa para chamar a atenção das mulheres, que o Outubro Rosa não é só a cor rosa dos edifícios ou a isso, cor rosa de algumas empresas que colocam, mas sim, de fato, chamar a atenção para a prevenção do câncer de mama. E eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para as pessoas, para essas mulheres que estão ou que já estão diagnosticadas ou que estão no processo de tratamento, que a senhora deixasse uma mensagem otimista de apoio para elas, como a senhora já vem falando, que a cura, na verdade, começa na cabeça de cada uma, né? E aí eu gostaria que a isso. senhora, para a gente encerrar, infelizmente, encerrar esse papo, Uhum, esse nossa conversa uhum, agora, hoje, porque realmente o tema é muito interessante e muito, eu gostei demais, porque as nossas ouvintes vai poder ter muito esclarecimento. A senhora trouxe assim de forma muito clara as explicações, uhum, mas infelizmente nosso tempo é curto, a agenda da senhora é cheia, e aí eu uhum, gostaria que a senhora deixasse uma mensagem final para essas mulheres que precisa estar atenta a essas situações. uhum. Então, a mensagem que eu digo é: não se desespere. Uma mamografia pode dar falso positivo, né? Por mais que você esteja angustiada com o diagnóstico, com a suspeita, por experiência pessoal, né? Tenha, tenha calma, tranquilidade, né? E esperar realmente a posição da situação, não se desesperar. E se for realmente bater o martelo, pacientes que estão com câncer de mama, né? Já fizeram um diagnóstico, é difícil, mas nessa hora aí, minha filha, eu acho que você tem que se apoiar de todas as suas maneiras, né? E acreditar no Deus maior, né? Nós temos um Deus acima de tudo, é o Deus do impossível, né? Ter fé. A mulher de fé, a mulher de coragem, a mulher que enfrenta, essa mulher, sim, ela vai ter um índice de cura muito maior. Porque, como eu disse, uma paciente deprimida, uma paciente que se entrega, uma paciente que não é proativa, essa paciente realmente, com certeza, essa paciente não vai suportar, né? É difícil? É. E chorar é bom, né? Chore, bote para fora. Seja, realmente não se faça de forte, se entregue, né? E acredite que aquele problema seu ali, o câncer, por mais que você ache difícil, ele pode passar pela sua vida e você ter outra fase, como eu já tive tantos casos na minha história de profissional. A mensagem que eu dou é essa. Muitas pacientes que eu achei que não iam passar, que iam morrer até que iam morrer, passaram, voltaram a ser as mesmas profissionais. Então, quanto mais rápido você agir, né? Não que você não vá chorar, não que você não vá sofrer, isso é inevitável. E chore mesmo, seja carente, né? Se entregue, busque um colo, isso é importante, e busque a Deus. Mas, com certeza, isso é passageiro, isso vai passar, por mais difícil que seja. Como a gente já tem muito testemunho de pacientes, na minha vida eu tenho mais testemunho positivo do que negativo. Muito mais, entendeu? Então, é procurar o caminho certo, acreditar e lutar até a última hora.
Por exemplo, eu estava lendo ontem um artigo de mulheres que têm metástase óssea, que é a metástase mais frequente no câncer de mama, e que tiveram cura, porque a oncologia da atual está muito evoluída, a medicina está muito evoluída, entendeu? Então, o caminho é esse, é procurar, mesmo que tenha um câncer avançado, que a última palavra não é da medicina, é de Deus, certo? E pode contar comigo, se quiserem mandar alguma pergunta, né? A população de Bicuí aqui, eu sou sempre muito presente, sempre estou fazendo palestras, sempre estou orientando, acolhendo esses pacientes, né? Tenho diagnosticado muito câncer de mama em Bicuí, infelizmente, né? E a gente tem acolhido essas pacientes, encaminhado essas pacientes, né? E estamos aí, somos mulheres, todas nós estamos expostas a ter esse câncer de mama, inclusive eu, né, que já tive a suspeita, mas não vamos ter medo, vamos enfrentar, vamos correr atrás, vamos nos cuidar, né? E caso esteja na situação, saber que aquilo ali vai passar. Tudo na vida passa, essa palavra mágica, e me ajudou muito na vida, em meus momentos de difíceis, tudo passa. Doutora Carminha, muito obrigado por participar do podcast Papo de A a Z e compartilhar essas informações tão valiosas e enriquecer aqui o nosso programa, né, com informações tão importantes e levar aos nossos ouvintes, principalmente para as mulheres, essas informações que talvez muitas já ouviu falar e esqueceu, mas agora vai ter a oportunidade de poder ter essas informações e esses conselhos que a senhora deu durante essa conversa nossa aqui. O podcast Papo de A a Z agradece muito a presença da senhora, o espaço está sempre aberto, né? Aqui o objetivo do nosso podcast é sempre trazer temas importantes para a sociedade, e aqui eu vou citar o nome do professor Irineu, que foi o interlocutor, né, para que a senhora tivesse hoje aqui. Infelizmente ele não pôde participar, mas, assim, o podcast Papo de A a Z agradece muito a presença da senhora, agradece de coração e nos colocamos à disposição. Aqui o espaço está sempre aberto, sempre que a senhora quiser trazer alguma informação, outras questões que não o câncer de mama, mas ligada à área da saúde, está sempre aberto. O nosso muito obrigado. Ok, obrigada também. Um abraço. Um prazer, Eli. E você que nos acompanhou até aqui, não se esqueça, cuide da sua saúde, faça seus exames e compartilhe essa mensagem com outras pessoas. A conscientização é uma arma poderosa. Até o próximo Papo de A a Z. Muito obrigado.